verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, no seu livro Discipulado Cristão, o Custo do Discipulado, de Jonas Madureira, tem um trecho no prefácio feito pelo pastor Tiago Santos. Ele relata uma viagem que eles fizeram, ele e alguns pastores e o pessoal da editora Fiel, e fizeram na Europa, Inglaterra, e visitaram então alguns lugares onde muitos cristãos, conhecidos por nós, né, figuras históricas, atuaram ministerialmente. E ele relata então um pouco disso nesse início, e ele vai dizer lá pelas tantas o seguinte: nessa jornada pela história, de alguma maneira nós nos vimos fascinados pelo exemplo desses homens e mulheres de Deus, gente que dedicou sua vida e, em muitos casos, derramou o seu sangue, não apenas por uma causa, não por uma ideologia, por uma ideia, ou por um projeto, mas por uma pessoa real. Dedicaram suas vidas e derramaram o seu sangue por alguém que portou uma mensagem maravilhosamente transformadora e assustadoramente perigosa. Os membros dessa igreja já têm há alguns anos percebido o quanto é uma palavra assustadora e perigosa. É a palavra deste Senhor. Essa pessoa, e aqui ele está falando de Cristo, cativou aqueles homens e mulheres. E os cativou tão profundamente, com um tipo de amor tão diferente de qualquer coisa desse mundo. Os cativou com um amor com um determinado amor que até mesmo nossas palavras se revelam insuficientes para exprimir esse amor. Foi algo tão grande que eles não puderam resistir à sua doce chamada e passaram então a amá-lo, segui-lo e imitá-lo. Esses homens e mulheres eram cristãos. Eles eram discípulos de Jesus Cristo. Eles foram cativados por Jesus e por isso passaram a imitá-lo e também a desejar que outros o imitassem. Nós somos fascinados por esses homens. Ele fala aqui desses personagens históricos. E mesmo sem tê-los conhecido ou vivido em seu tempo, somos cativados por eles, porque vemos neles o encanto que sentem por Jesus, aquele que também os cativou. E eu li isso tudo, esse trecho, não somente pela definição que ele vai dar sobre ser cativado, e
onde a ideia é que uma pessoa que realmente é cativada por Cristo, do que essa pessoa é capaz de fazer e como que a vida dela muda. E aí ele vai dar agora uma definição sobre o que é ser cativado e vai narrar um pequeno trecho de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Veja o que ele diz. Não vou saber ler esse nome em francês, sabe? Não vou fazer o bico. Mas Antoine de Saint-Exupéry, em sua obra magistral, O Pequeno Príncipe, ajuda-nos a entender a dinâmica do que é ser cativado. No capítulo 21, vemos o conhecido diálogo do menino com a raposa. O menino chama a raposa para brincar com ele, mas ela diz que não pode aceitar, porque ainda não foi cativada. Então, o menino indaga da raposa o que é cativar, ao que ela responde que é criar laços. Cativar é criar laços. Ser cativado por Cristo é criar laços, ou ser enlaçado por Ele e se perceber enlaçado por Ele. Ser cativado por uma igreja local é, de fato, criar laços com essa igreja. E a raposa prossegue em sua explicação dizendo, abre aspas, tu não és ainda para mim, senão um garoto igual a 100.000 outros. Lembre-se que ela falou, eu não vou brincar com você ainda, porque você ainda não me cativou. Então, para mim, você não é nada além de um garoto igual a 100.000 outros. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Meus irmãos, com essa introdução, eu passo a conversar com vocês a partir do texto de hoje, que é apenas o trecho Venha o teu reino. Venha o teu reino. Onde nós já vimos, nos primeiros sermões do Pai Nosso, que na verdade essa oração modelo que Jesus está ensinando, ela é um modelo não somente de oração, e modelo pelo que como que Jesus constrói ela. Mas é um modelo não somente para orarmos, mas é um modelo para nós vivermos. A grande questão, meus irmãos, não somente que Jesus tem esperado dos seus discípulos, que é comprometimento, compromisso. Mas todo o nosso compromisso sempre estará, ou sempre existirá, proporcionalmente igual ao quanto desejamos Deus. Nesse sentido, talvez você já deveria começar a se incomodar nos bancos. Porque o seu comprometimento ou o seu não comprometimento com o Senhor e com os seus irmãos terá relação direta com o quanto você foi cativado por Cristo. O quanto, de fato, Cristo e o seu reino se tornaram a razão da sua existência. Quanto, de fato, Cristo e o seu reino se tornaram o motivo da sua alegria. Se tornaram o ar que você respira, o seu comer e o seu beber.
Mas, inversamente a isso, a nossa tendência de não estarmos comprometidos até a última gota com Cristo e com a igreja se dá pelo fato de que os nossos desejos, ainda em alguma medida, continuam muito mais cativados pelos prazeres dessa vida do que pela eternidade. E meus irmãos, meus amigos, é para fazer pensar então, porque ou como é possível, ou como temos coragem de nos afirmarmos cristãos em alguns momentos. Entenda, farei de tudo hoje para esse sermão não ser exortativo. Mas como? Como? Conversava com alguém essa semana. Somos homens e mulheres necessitados da graça e da misericórdia constante de Deus. Fomos cativados por Cristo, tivemos as nossas vidas mudadas pelo Senhor e pelo seu reino. Tirados do império das trevas, plantados no reino do Filho do amor. E nesse ambiente, então, Jesus, pela sua palavra, nos corta na carne todos os domingos. Ou deveria. Por quê? Como é possível? Me expliquem isso. Como é possível um grupo de pecadores se reunirem todos os domingos diante de Deus e em todos os domingos só saírem rindo daquele ambiente? São pecadores. Sim, arrependidos, perdoados. Mas eu olho para um texto como esse, eu olho para essa realidade de ser cativado por Jesus a ponto de realmente nada mais nesse mundo fazer sentido. E eu sei que, eu tenho certeza que para alguns aqui, talvez não, acho que posso dizer com certeza alguns, não sei quem, aí é o Senhor que sonda o coração, mas para alguns parece utópico o que eu estou dizendo, ou no mínimo muito bonito, muito poético. Mas talvez você pense que isso só é bonito e poético porque você ainda não foi completamente cativado pelo reino, pelo que significa o reino e pelo próprio rei. Nosso comprometimento, então, sempre terá muito mais relação com o que nós amamos, com o que nós acreditamos, e essa é a questão da humanidade. Isso é um enorme problema para nós, porque, como já dizia Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica onde nós temos a capacidade de sermos facilmente cativados por qualquer outra coisa que não a beleza, a glória, a santidade desse Deus que criou céus e terra e que enviou o Filho para morrer no lugar de pecadores. Mas a gente tem uma capacidade de virar rápido essa chave. A gente tem uma capacidade rápida de sair de um momento como esse, de culto, de pregação, onde, meus irmãos, para a glória de Deus, poucas são as igrejas hoje que cantam como vocês têm cantado. Poucos. Sem nenhum recurso midiático, sabe? Cantando com vigor. Mas que sai de um momento como esse e você volta a ser cativado por aquilo que não precisava mais ser cativado. E nós nos reunimos, então, aqui todos os domingos. Por quê? Porque nessa situação toda em que nós temos essa tendência de desviar os olhos do reino para os olhos ainda para o império e os seus atrativos, sabemos que é a palavra de Deus com um poder sobrenatural que vai arrancar os ídolos dos nossos corações. E olha, às vezes dói. Você quer arrumar um problema? Toque naquilo que o indivíduo ama igual ou até mais do que o próprio Deus.
você arrumará um problema. Isso pode ser qualquer coisa. Podemos transformar qualquer coisa em um ídolo. João Calvino, novamente, ele vai nos ensinar que esse pedido, o segundo pedido dentro da oração do Pai Nosso, ele revela nosso anseio, na verdade, ele revela um desejo. E qual é o desejo aqui? Um desejo, um anseio pela plenitude do reino de Deus. Jesus começa então nessa oração, onde eu disse, não somente modelo de oração, mas modelo de vida. Significa que não somente nós devemos orar essa oração, mas nós devemos pegar os princípios que contém nessa oração e aplicá-los em nossas orações, da mesma forma que temos que aplicá-los em nossa vida. Primeiro princípio, um Deus que se revela como Pai, um Deus cristão, Pai nosso, um Deus que se revela Pai de uma grande nação, de um povo, de irmãos. Um Deus, um Pai celeste, numa categoria superior a qualquer possível paternidade nesse mundo. E que, como primeiro pedido, o próprio Cristo coloca nos nossos lábios para que se torne desejo do coração que o nome dele seja santo e o nosso não. Como eu disse na semana passada, que o nosso nome morra com o nosso corpo e que o nome dele seja sempre lembrado. Conversei sobre isso com alguns irmãos durante essa semana. Veja se não seria maravilhoso você ter uma vida tão livre, tão liberta, a ponto de fato estar construindo a sua vida objetivamente para que daqui a 40, 50, 70, 90 anos que seja, quando você morrer, ninguém saiba nem o seu nome. Mas que quando se lembrarem de você, se lembrarem de Jesus, quando se lembrarem da sua vida, somente Jesus vira a mente desses, porque o seu nome morreu com o seu corpo, mas o nome dele foi santificado em tudo na sua vida, em absolutamente tudo na sua vida. Nós vamos, então, trabalhar e explorar o que significa pedir pelo reino de Deus, como essa oração molda nossas vidas, nossa igreja e a nossa missão em Nova Iguaçu. Falei na semana passada, citei um dos grandes teólogos da igreja cristã, chamado Tomás de Aquino. Ele vai dizer que 3 coisas são necessárias para a salvação do homem ou para o crescimento, não é, do cristão. E ele vai dizer, o conhecimento do que devemos crer. Isso, dentro dos documentos cristãos, se aprendia através do credo apostólico. O conhecimento do que devemos crer. O conhecimento do que devemos desejar. E aí eis a oração do Pai Nosso. A oração que vai trabalhar com os nossos desejos, com o que realmente nós queremos. Gostaria muito que a exposição do Pai Nosso nos constrangesse a tal modo em que quando orássemos esta oração, talvez alguns trechos ficássemos constrangidos. Quem sabe alguns de nós nem mesmo pronunciaria e se silenciaria em alguns ou em algum desses pedidos, dessas falas do Pai Nosso. E o terceiro conhecimento do que nós devemos fazer com os 10 mandamentos. Bom, nós vamos então, nessa noite, trabalhar 3 perguntas. 3 perguntas a serem respondidas. Primeiro, o que significa o reino de Deus? Segundo, o que estamos pedindo quando fazemos essa oração? Terceiro, como devemos viver à luz desse pedido? Muito bem. O que significa o reino de Deus? E aqui, meus irmãos,
será o nosso ponto mais longo, que vai exigir um trabalho mais pesado. E a gente já começa com a própria palavra, com o próprio termo que Jesus está aplicando. O reino. Venha o teu reino. Nós temos aqui uma palavra grega. E ela tem uma representação tão importante em todo o Novo Testamento que ela vai aparecer 162 vezes no Novo Testamento todo. O reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, claramente, nós temos aqui um tema, um termo biblicamente muito importante. É interessante nós observarmos que a oração do Senhor aqui vai usar a palavra reino. Sem completar, não é? Que vem o teu reino. Óbvio, o teu reino, a gente faz a conexão com o reino de Deus. Nós temos uma referência óbvia ao reino de Deus. Mas nós temos uma curiosidade que o Evangelho de Mateus, ele frequentemente chama, ao invés de reino de Deus, reino dos céus. Por que isso? Na verdade, está se falando da mesma coisa, tá? Mas essa é simplesmente uma maneira judaica de se referir ao reino que pertence a Deus, que habita nos céus. Porque os judeus, então, com medo de falar o nome de Deus em vão, nós vimos isso, né? Quando eu citei os nomes de Deus na semana passada, em que invariavelmente o tetragrama, o Yahvé, quando um judeu lia, ele substituía por Adonai, porque era um medo, né, de quebrar o mandamento, de falar o nome de Deus em vão. Da mesma maneira, Mateus, quando ele escreve, ele tem o objetivo de escrever para judeus, num primeiro momento. Então ele vai usar o termo reino de Deus, reino dos céus, né, para que os judeus não fiquem, assustados e possam ler. Então, de maneira objetiva aqui, meus irmãos, o reino de Deus tem relação com, de forma objetiva, tá? O reinado e o governo dele. O reinado e o governo. Mas, de uma forma subjetiva, também tem relação com a presença redentora de Deus. A presença do Deus que salva, do Deus que desce do céu para a terra. Um ponto importante que talvez eu não falei, na semana passada, inclusive, é o finalzinho, assim no céu como na terra, que você pode aplicar essa frase final aos 3 pedidos. Aos 3 pedidos. Então, é muito interessante que você... Tentem imaginar na mente de vocês uma espécie de um gráfico, tá? O primeiro pedido, santificado seja o teu nome, tem uma relação direta com Deus. Ok? Direta com Deus. Perdão. Tem uma relação direta com Deus. Venha o teu reino. O santificado seja o teu nome tem uma relação direta com Deus, em que é uma realidade completa, plena. Venha o teu reino vai ter um sentido mais escatológico. E seja feita a tua vontade, de novo, você tem uma realidade plena, completa. Então nós temos aqui, guardem isso, não somente uma relação direta com o reinado, mas também uma relação com a presença redentora de Deus. E por que eu estou afirmando isso? Quando nós olhamos lá para trás, lá para o Gênesis, nós percebemos lá no Gênesis 1 e 2, onde Gênesis 3 relata o desastre da humanidade, que é a queda, é a ruptura do ser humano com seu Criador. Mas quando olhamos então para Gênesis, como um todo, na verdade, nós percebemos ali a presença de Deus, a santidade de Deus e o seu relacionamento numa aliança com a humanidade, Adão e Eva,
no jardim. Então, Deus presente planta um jardim e organiza para ali ter um encontro, um relacionamento e cativar pessoalmente a humanidade. Só que depois disso, por causa do pecado humano, por causa da rebelião, nós somos expulsos do jardim, nossos primeiros pais. Consequentemente, sendo expulsos do jardim, somos expulsos da morada terrena do reino de Deus. Entendeu porque eu disse que o reino de Deus ele tem relação com reinado e governo, mas também tem relação com presença redentora de Deus. Um Deus que vem dos céus até o Éden, na terra, e na terra se relaciona com a humanidade. Por causa do pecado humano, a humanidade é expulsa do reino de Deus. Por quê? Porque foi expulsa da presença salvadora de Deus. Por quê? Porque definitivamente não cumpriu a vontade de Deus. O que parece uma coisa quase que absurda, não é? De se dizer como. Bom, fato que aconteceu. Foi o que aconteceu. Nós temos, então, na sequência do Antigo Testamento, Deus prometendo uma terra santa. Óbvio, lá em Gênesis 3 ele vai dizer o seguinte: não se desesperem, porque da semente da mulher virá o Salvador. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. E a partir daí, Deus ele vai traçar o que os teólogos vão chamar de um fio de ouro, que perpassa todo o Antigo Testamento. Nesse processo, Deus tem um projeto. Bom, a humanidade caiu. O reino da criação ali se perde. É necessário um novo rei. É necessário um novo representante. E esse novo representante terá autoridade suficiente para reivindicar para si o cetro do governo e restaurar todas as coisas. Não é à toa que é esse representante que vai dizer para nós discípulos: orem a Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino. Nesse processo, Deus ele vai dando pequenos flashes desse reino. Ele promete uma terra santa. Nós vemos isso ainda em Gênesis, na verdade. Nós vemos em Gênesis um povo que esperava ansiosamente por essa terra, a terra de Canaã. Por quê? Porque nós vamos ter nessa terra santa, nessa terra prometida por Deus ao seu povo, ecos do que deveria ser um tipo de Éden, um tipo do jardim do Éden, um novo lugar onde Deus novamente instauraria o seu reino com a sua presença e um povo que não somente ama a vontade dele, mas obedece. Nós vamos ver em vários textos bíblicos no Antigo Testamento, ainda lá em Gênesis, falando sobre Canaã como uma terra que, por exemplo, manava leite e mel. Só que quando a gente olha para Israel, para a terra, não parece ser uma terra tão fácil de morar, não é? Vários desertos, várias dificuldades, áreas pedregosas, um lugar difícil de se viver de agricultura. Mas mesmo assim, essa terra vai ser descrita com imagens que evocam um jardim. Como é possível um lugar tão difícil de se viver, difícil de plantar, difícil de cavar poço e achar água, ser prometido por Deus, como quem diz: ali instaurarei o meu povo e o meu governo? Porque o que estava em jogo ali, meus irmãos, de fato não é a terra, mas é o Deus que provê, é o Deus que mantém, é o Deus que instaura o reino dele sem se preocupar ou sem levar em consideração nenhum tipo de circunstância.
Quais são as suas circunstâncias atuais de vida? Talvez, para alguns, possa ser uma circunstância muito difícil. Muito provavelmente, porque você ainda não encarnou na sua vida o pedido: venha o teu reino. Talvez porque você ainda continua tentando construir o teu reino pessoal. Já falei isso em outros momentos, em outras pregações, quando os nossos planos se tornam, na verdade, aquela carta na manga, do tipo assim, deixa eu dar os meus corres, deixa eu dar os meus jeitos, porque caso Deus não seja tão confiável assim e venha a falhar comigo, eu tenho um plano B. Muito bem. Deus olha para uma terra que não era boa e diz: lá vai manar leite e mel. Essa é a terra prometida, então, que Deus havia criado para eles, porque é ali onde Deus definitivamente iria habitar no meio deles. Habitar, primeiro, como um tabernáculo, tabernaculando entre o povo, andando no meio do povo, ali na figura do tabernáculo e da arca. Depois, mais tarde, como um templo. E todos, então, todo o seu povo estaria ali reunido em torno da sua presença. Mas olha só que coisa. Parece que a história do Éden se repete. Parece que a história do Éden se repete. Por causa do pecado do povo, por causa de rebelião, por não reconhecer o reino de Deus na terra, naquele lugar, por não santificar o nome de Deus em todas as suas vidas, naquelas circunstâncias do povo de Israel, o povo de Deus vai ser de novo expulso da terra. O povo de Deus vai ser de novo exilado, mandado para longe daquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque não perceberam e não reconheceram o reino de Deus ali. Isso pode, de alguma maneira, refletir em nossas vidas. E eu não estou falando aqui sobre perda de salvação, mas estou falando aqui sobre uma perda de beleza e cores para a vida, onde tudo agora gira em torno de mim e dos meus desejos, e onde eu vou deixando cada vez mais o reino de Deus e a sua justiça de lado. E a cada vez que eu vou deixando de lado, eu vou me queixando pelos cantos, sabe? Perdendo o contentamento da vida. E perdendo o contentamento da vida e nas minhas queixas, eu vou percebendo que a própria palavra de Deus que diz todas estas coisas, aquilo que é necessário para a vida nesse mundo, não estão sendo acrescentadas. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque talvez, de novo, você deixou o reino para trás. E a forma de voltar para o reino é não somente se arrependendo porque é chegado o reino de Deus, mas pedindo ao próprio Pai que é nosso a percepção da santidade dele de novo na sua vida, para que você tenha o prazer e a alegria de usufruir, de viver de novo no reino. Mais uma vez, então, lá atrás, o povo, tendo sido exilado, foi enviado de novo para mais leste do Éden, para mais longe. A gente sabe que na história de Israel, com o passar do tempo, foi permitido a eles retornarem para Canaã, reconstruírem um novo templo.
No entanto, na plenitude dos tempos, o Filho do Homem vem. Aquele de fato representando o povo de Deus. Povo que precisava ser redimido, povo que precisava ter os seus pecados perdoados, porque o modus operandi desse povo continuamente era afastamento do reino para a construção do seu povoado. Quando Jesus veio, há um dado momento da vida dele, em que ele olha para esse novo templo que eles construíram. Continuam ainda servos, vassalos de Roma, pagando tributos a Roma, em certo sentido, escravizados por Roma. E Jesus olha para aquele templo e anuncia que ele, o Cristo, seria o novo templo. Que ele e nele haveria um novo Israel. Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo é que nele a presença de Deus na terra não estaria mais situada num edifício, mas a partir dele, do Cristo. E em Cristo nós descobrimos que esse reino que é instaurado na terra e que esse templo, que é o lugar de encontro com o Criador, não se encontra mais num castelo ou num templo. Mas olha que coisa, meus irmãos. Ser cativado pelo Deus Pai é estar em relacionamento com uma pessoa, com um homem, que é Deus encarnado. Ser cristão é amar um homem, que é Deus encarnado. Ser cristão é se relacionar com o Cristo. Portanto, nesse exato momento, a presença redentora de Deus, ela é vivenciada. Quando lembramos, como eu disse lá no início, que o reino de Deus tem relação não somente com o reinado e o governo, mas com a presença. E olhamos para o Cristo e ele dizendo: agora, em mim, vocês estão conectados com meu Pai. Lembrem-se, o reino é chegado. Isso significa, então, que a presença redentora de Deus e que o reino de Deus que tem se espalhado sobre a terra é visto, é vivido, vivenciado pela igreja. Venha o teu reino. E nós temos ainda numa fragilidade, numa igreja que ainda tem joio, numa igreja que, como a terra amaldiçoada, ainda brota cardos e abrolhos. Não é à toa, meus irmãos, que em vários outros momentos Jesus vai comparar o próprio reino de Deus como uma pequena semente, como algo ainda frágil, mas real. Onde muitos teólogos vão comparar a igreja de Jesus com o reino de Deus sendo espalhado pela terra. Nós temos então a igreja. A igreja como o jardim do Éden. A igreja como o antigo Israel. O local onde as leis de Deus são de fato estabelecidas. Eu não sei se você já tinha parado para pensar no que significa ser igreja. Ou no que significa a igreja de Jesus. O lugar onde anunciamos como Deus quer que vivamos no reino dele. Porque nós representamos e ampliamos esse reino. A igreja, então, é um lugar onde
sua presença ela vai ser reconhecida, onde a realidade celestial sobre amor, perdão e salvação são experimentados. Meus irmãos, tudo isso é verdade. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós continuamos sendo pecadores. Em certo sentido, perdoados já em Jesus, mas ainda cometendo pecados, cometendo erros, cometendo falhas. E isso não invalida em nada o reino de Deus e a forma de expressão do reino de Deus. É interessante, quando olhamos para essa ideia do reino como a presença no Éden, na Canaã, agora na igreja, nós temos que observar também a própria linguagem no Antigo Testamento, de que os transgressores da lei, o que acontecia com eles? Eles eram colocados para fora do acampamento ou punidos fisicamente. Infelizmente, não podemos mais punir fisicamente os transgressores. Mas é óbvio, não é somente uma questão de mudança de geração, mas isso tem relação com esse reino que reflete amor e com o fato de que Deus nos impediu de tocarmos no joio, no que é joio, ou no que possa vir a ser. Em um dos discipulados dessa semana, não sei nem mais com quem foi, onde foi, eu disse algo do tipo que quando o Cristo vier instaurar definitivamente o seu reino, os eleitos, sendo agora revelados uns para os outros, e agora para a própria criação, lembram-se do texto de Romanos? A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Que quando isso acontecer, os cristãos, os discípulos de Jesus, vão olhar uns para os outros e vão dizer assim: eu sabia que você era crente. Poxa. E quando a gente ver aqueles que são joio, a gente vai olhar para eles e falava: pô, desconfiava. Eu desconfiava. Ponto é que agora a maneira apropriada da igreja lidar com os transgressores do reino no Novo Testamento é a aplicação da disciplina na igreja. Por isso nós vamos ser instruídos no Novo Testamento a disciplinar os faltosos, ou seja, os que pecam e não se arrependem. Tem lugares que o pessoal disciplina só, né? Peca e disciplina. Não, a disciplina é para quem não se arrepende do seu pecado. O povo de Deus hoje, meus irmãos, não é fisicamente, então, levado à morte. Mas, assim como no Éden, e assim como Israel, se alguém se mostrar perverso, incrédulo, esse alguém precisa ser colocado fora do acampamento. E é isso que nós chamamos de disciplina na igreja. Inclusive é o que João Calvino vai apontar como um dos 3 elementos que representam uma igreja saudável: a exposição da palavra, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Meus irmãos, então, qual é a relação entre o reino e a igreja? Bom, como eu já tinha dito, os dois eles não são exatamente idênticos, mas ao mesmo tempo nós não podemos separar o reino e a igreja. E nessa vida, de uma certa maneira, reino e igreja, eles se sobrepõem.
Você não sabe quando começa um, quando termina o outro. Está ali, está acontecendo. Nós podemos pensar na igreja como uma espécie de... como se fosse um posto avançado, sabe? Uma embaixada do reino. E o que é uma embaixada? Uma embaixada, então, seria um posto avançado nacional colocado numa terra estrangeira. Então, por exemplo, cada país tem embaixadas de outros países, correto? Então, nós, como Igreja de Jesus, somos essa espécie de embaixada ou de posto avançado colocado numa terra que não é nossa. É interessante quando lembramos do próprio Jesus dizendo: meu reino não é desse mundo. Meu reino não é isso que vocês estão pensando. Num contexto, naquela época, onde se achava, os judeus achavam que o Messias seria uma espécie de um general, um político, um Messias, ou alguém assim. E a gente, quando olha então para essa figura da embaixada, a gente percebe que a embaixada, embora ela queira viver pacificamente numa terra onde ela está, uma terra estrangeira, o motivo da existência dessa embaixada na terra estrangeira nunca é para agir pelos interesses da terra estrangeira. Uma embaixada, ela é colocada numa terra estrangeira, mas sempre para promover os interesses do seu país, da sua nação, do seu reino. O que nos causa grande estranheza, meus irmãos, quando olhamos para a igreja evangélica no Brasil, quiçá no mundo, se tornando movimento de braço político. Loucura. Que loucura. Da mesma forma, então, que uma embaixada ela tem o interesse de trabalhar para o seu próprio país, a igreja, que habita na terra, em várias nações, ao redor do mundo, ela existe para promover unicamente os interesses de um outro reino, um reino celestial. Essa é a razão da nossa existência. É por isso que estamos aqui neste mundo. E como já disse em outros sermões, enquanto o Senhor nos conceder fôlego de vida, esse fôlego precisa ser dedicado não somente para a glória dele, mas para a missão dele. Porque enquanto há vida, há missão. Sabe quando você vai morrer? Quando a sua missão acabar. Falei isso também em um dos discipulados, não é? Que em alguns lugares por aí o pessoal faz assim. O falso profeta se levanta e proclama: eis que eu te digo, se você não fizer isso, 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 o anjo da morte te ceifará. O Senhor te matará. Essa gente não lê Bíblia. E não descobre, não percebe que o Senhor chama para si os seus amados quando a missão acaba, porque para nós morrer é grande lucro. Essas igrejas, se é que podem ser chamadas de igrejas, mas esses lugares loucos, que, por exemplo, o que eu dei, ameaçam o povo com morte, não é? Se você não entregar o dízimo, essa aí o pessoal usa muito, não é? O Senhor vai te matar. Que loucura. Enquanto há vida, há missão. Pare para mensurar a sua própria existência, a sua idade. Parte do que eu apliquei domingo passado. Você que é novo, que é jovem, a qual reino você serve?
Você que é mais maduro, não perca tempo com esse mundo. Muitos já dobraram o cabo da boa esperança. Eu estou chegando lá. Antigamente, quando a expectativa de vida era 80 anos, não era? Então, quem chegasse aos 40 na época, pronto. Chegou na metade. Agora nós temos pessoas com 70, com mais qualidade de vida e energia do que muitos jovens, inclusive do que eu. Portanto, se a Igreja de Jesus existe para promover os interesses desse outro reino, de um reino celestial, o que de fato é a Igreja e qual o papel dela nesse mundo? Meus irmãos, a Igreja é o lugar onde você espera ver os valores e as regras do reino honrados e mantidos. A Igreja não é um lugar para o nosso próprio benefício, no sentido de ser como queremos ou fazer o que queremos. Mas é uma embaixada do reino de Deus, onde, se a palavra dele for honrada e cumprida nesse meio, de fato, seremos o povo mais feliz da terra. A igreja, então, deve ser esse posto avançado do céu na terra. Como é no céu? É o reino na terra. E é por isso, então, por exemplo, que os pobres devem ser sustentados na igreja. E que os iníquos e os incrédulos não pertencem à igreja. Entendendo que o que estou chamando de iníquos e incrédulos não são pessoas que pecam, porque senão, meus irmãos, a gente está todo mundo aqui perdido. Iníquos e incrédulos são pessoas que pecam continuamente e se recusam a abandonar tal trajetória. E onde necessariamente esse pecado não precisa ser algo feio aos olhos, sabe? Esse pecado pode se refletir como orgulho, arrogância, pretensão. A razão pela qual a igreja existe, então, num certo sentido, meus irmãos, não se trata de transformar a sociedade. Num certo sentido, sim, passamos já por esse texto. Somos sal da terra e luz do mundo. Nosso papel é retardar o apodrecimento do que está estragado por causa do pecado. E enquanto retardamos o apodrecimento, continuamos indo atrás dos nossos irmãos que ainda estão perdidos, até que ele venha. A ideia, então, da igreja como esse céu na terra. E, por favor, meus irmãos, entendam aqui de novo que se trata de uma espécie de metáfora, tá? Se você espera que a igreja seja um lugar perfeito, você está enganado. Tem uma máxima, não é? Sabe essas máximas de Instagram, Facebook? Se você está em busca de uma igreja perfeita e a encontrar, não vá para lá, porque você vai estragá-la. Você vai estragar ela. Não vá. Porque ela não existe ainda. Mas nós continuamente oramos. Aliás, fica aqui um desafio, não é? Será que você conseguiria, ao longo dessa semana, em todos os seus momentos de oração, conseguir encaixar esse pedido? Venha o teu reino. E não somente encaixando esse pedido na sua oração, construir o dia a partir dessa realidade.
um reino esperado, um reino em que quando você olha para esse mundo, você diz, calma, não está tudo perdido. A sua vida não está perdida. As coisas irão se resolver. Talvez você possa ter algum tipo de doença crônica, enfermidade. Quantos não aprenderam na vida a conviver com dor? Mas quando você olha para o reino, você olha para a existência e para esse pedido escatológico, e vem novamente a lembrança: tudo que eu preciso vai ser de uma ressurreição. Novo céu e nova terra vai ser criado. O céu na terra que buscamos criar, então, é a realidade celestial entre o povo de Deus, ou com o povo de Deus e a igreja do Senhor. Sim, meus irmãos, nós acreditamos em um céu na terra. Nós acreditamos em um céu na terra, mas não num esquema utópico de transformação social como um todo, sabe? A história humana, a história da igreja, está repleta de maus exemplos sobre pessoas que acharam que poderiam criar o reino de Deus na terra. A igreja romana, católica romana, é um desses exemplos. Então, a nossa vida na igreja do Senhor é uma vida em que juntos, como igreja, aguardamos ansiosamente a vida eterna, onde a presença redentora de Jesus será algo desfrutado ao máximo por nós. Pense, por exemplo, nas boas novas de Apocalipse 11:15, que diz: o reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor. Eu falei para um grupo de pessoas essa semana, não é? Pare, assim, você quer se preservar emocionalmente, mentalmente? Pare de assistir Balanço Geral. Ou jornalecos parecidos. Aquilo não é notícia. Aquilo é sensacionalismo. Mas quando as notícias desse mundo te assustarem, lembre-se de Apocalipse 11:15. O reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Venha o teu reino. E, meus irmãos, o que Apocalipse 11 está dizendo é o que de fato está por vir. O reino de Deus é o mundo celestial entrando na nossa existência terrena. É os céus invadindo a terra, mandando o seu primeiro general, mandando o próprio Rei Eterno, como um espigão que adentra este mundo sujo e caído. E como luz, a luz do mundo, ele vai iluminando todas as trevas e dissipando todo o mal. E faz da sua igreja embaixadas locais que precisam refletir o reino de justiça e paz. Não pense então, meus irmãos, no reino como um reino para o qual nós estamos indo, mas pense no reino de Deus como uma realidade que está chegando até nós. O reino revela tanto o significado quanto o objetivo da história. O reino de Deus e o seu rei
é o que dá sentido para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. E a partir da história redentora de Jesus, nós podemos ver que o reino, ele é tanto presente quanto futuro. O reino de Jesus é tanto presente quanto futuro. E aqui, meus irmãos, eu falo de um tema teológico chamado já, mas ainda não. Um tema conhecido, talvez por muitos de vocês. Uma realidade presente, de fato concreta, mas ainda não. Deixa eu dar um exemplo. A palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Só que, antes de Cristo encarnar, era um já, mas ainda não. Uma realidade que ninguém poderia impedir. Ele foi morto antes da fundação do mundo, mas que se completa definitivamente naquele dia, com hora e local geográfico e uma cruz. Já, mas ainda não. Um outro exemplo. Nós aqui paramos de pecar? Somos santos? Não. Mas a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que em Cristo fomos chamados, justificados e agora vistos aos olhos do Pai como perfeitamente santos. Onde o Pai, quando olha para o seu povo, não vê mais o nosso pecado. Aos olhos de Deus, somos puros e justificados. Do que se trata a doutrina da justificação? Veja a justificação como se fosse uma espécie de um diploma, um passaporte que seja, que é irrevogável. Que quando você se encontrar diante do seu Criador, você apresentará esse passaporte justificado, tornado justo, santo. Ou seja, nós já somos santos, mas ainda não. Mas já. Da mesma forma, então, em um sentido, Jesus já é rei, mas no outro sentido, ele precisa se tornar rei. O reino de Deus, então, pode se referir à era vindoura. Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no seu trono glorioso. Diante dele estarão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este, então, é o reino que está chegando. É uma era vindoura de recompensa celestial. Mas, da mesma forma, então, Mateus 13 diz que Jesus diz que o Filho do Homem enviará seus anjos para recolher do seu reino todas as causas de pecado e todos os transgressores da lei e lançá-los na fornalha ardente, onde os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Na nossa ida à conferência Old School, tem 2 semanas já, ouvindo o pastor Paulo Júnior fechando a conferência, ele falou um negócio lá que eu olhei para Oséias, falei, rapaz, ele me deu uma ideia. Paulo Júnior perguntou o seguinte: qual foi a última vez que você ouviu na sua igreja um sermão sobre o inferno? Falei, caramba! Uma série de sermões sobre o inferno. Mas é disso que é uma realidade. Porque se há justiça, há justa punição também.
Então esta é a era que está por vir. O reino, então, já existe e ainda não existe. É presente e é futuro. É como, por exemplo, o sol rompendo as nuvens, mas no tempo de chuva, onde tudo está ainda escuro, o brilho do sol não ainda está sendo experimentado, mas ele é real. A chuva há de ser dissipada e os raios chegarão. É por isso, então, como eu tinha dito no início, que Jesus, com tantas parábolas, ele vai apresentar o reino que, num primeiro momento, parece algo pequeno e inexpressivo, mas no final dos tempos, o reino de Deus será algo incrivelmente grande e glorioso. Guardem isso nos seus corações. Não podemos trazer o reino, então, por meio de eleição política. Não podemos trazer o reino por meio de educação. Sabe, você para com uma pessoa na fila, um não cristão, triste é quando é com um cristão, que você pergunta qual você acha que é a solução para o Brasil, e o tolo diz educação. Não, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Não podemos trazer o reino por meio de boas obras humanitárias, por meio de administração ambiental ou pelo cultivo da beleza e da arte. A gente não pode confundir o fato de que, sim, os valores do reino precisam se infiltrar em todas essas áreas. Precisa dissipar as trevas dessas áreas. Mas não devemos entender mal a natureza do reino. O reino não avança quando árvores são plantadas. O reino não avança quando o desemprego diminui. O reino não avança quando belas obras de arte são criadas ou quando as eleições acontecem de uma maneira ou de outra. Tudo isso é importante. Tudo isso pode e deve refletir acerca dos valores do reino, mas o reino vem quando e onde o rei é conhecido. Quando Jesus é amado, adorado e crido, o reino de Deus estará no meio de vocês. Quando Jesus, ou onde Jesus é amado, adorado e crido, ali estará o reino de Deus entre vós. O quanto individualmente você reflete o reino de Deus. Talvez uma pergunta que pode ser até mais assustadora. O quanto esta igreja local reflete o reino de Deus. Eu havia dito que 3 perguntas seriam respondidas. E a primeira era mais longa. As perguntas eram: o que significa o reino de Deus? O que estamos pedindo quando fazemos essa oração? Como devemos viver à luz desses pedidos? Mas eu não vou finalizar esse sermão hoje. Algumas aplicações. Aplicações específicas. Aos casais com filhos.
Criar filhos no temor do Senhor é uma extensão do reino de Deus nas suas casas. Aos casais que ainda não têm filhos, sabendo que você pode expandir o reino de Deus através de família, adote filhos na fé. Se você entende que não tem condição de adotar, de fato, filhos terrenos, mas expanda o reino de Deus com filhos, inclusive filhos na fé. Adote pessoas para você discipular. Adote pessoas para você expandir esse reino e incutir nessas pessoas o que é ser um marido e uma esposa, o que é ter uma família. Ensinem e vivam o evangelho diariamente. Jovens solteiros. Eu vi alguns ex-solteiros que estão rindo. Que até um ano e pouco era solteiro. Agora, né, já está em outro status. Aos jovens solteiros. Sua vida encontra propósito no reino de Deus. A razão da existência de vocês será plena num reino onde não te deixará dúvidas, nem sobre a sua identidade, nem sobre seu futuro. Sua vida encontra propósito no reino de Deus, onde cada etapa vai ser sempre uma oportunidade para servir e crescer. E crescer em santidade. Aos desempregados ou com dificuldades financeiras. No reino de Deus, você encontra o seu valor não no trabalho. Seu valor não está no que você faz. O reino de Deus é diferente do império das trevas. Vocês não precisam se martirizar, ou porque não está trabalhando, ou porque não está conseguindo fazer tudo o que você sabe que deveria fazer. Mas somente dentro do reino você vai encontrar esse descanso. Confie na provisão do Rei, que nunca falha. Lembre-se, Deus é o seu provedor fiel. No reino de Deus, a abundância do céu sempre vai superar a escassez da terra. No reino de Deus, a abundância do céu sempre vai superar a escassez da terra. Pessoas com dificuldades comerciais, trabalhistas. Administre o seu negócio com integridade e confie na soberania de Deus, pois Ele é capaz de transformar crises em oportunidades de fé e não comerciais necessariamente, mas sempre terá relação com o reino e com a fé. Pare de murmurar. Adultos e adolescentes com diagnóstico de autismo. Você é uma parte preciosa do corpo de Cristo. Sua vida reflete a diversidade e a beleza do reino.
meninos e meninas que precisam amadurecer. Busquem ser como Cristo, firmes na fé, fortes no amor. O reino de Deus é vivido a partir de jovens com um coração de leão. O reino de Deus transforma garotinhos assustados e meninas fofas em adultos valentes e comprometidos com o Evangelho. Conclusão. Que cada um de nós ore fervorosamente e viva de maneira que o reino de Deus seja manifesto em todas as áreas das nossas vidas. Porque quando clamamos, venha o teu reino, nós estamos abrindo as nossas vidas para um governo transformador. No domingo que vem, falaremos sobre o que estamos pedindo quando fazemos essa oração e como devemos viver à luz desse pedido.